A paz de Deus com todos, boa noite. Estamos aqui, graças a Deus, para mais uma noite de um bate-papo bem gostoso com as nossas amigas. Não é um bate-papo feminino, é um bate-papo para toda a família. É o impacto da Covid-19 para as mulheres, né? Não somente para a mulher, né, mas para a casa de um modo todo. Marquem os seus amigos, sejam todos bem-vindos, marque toda a sua família, fiquem todos juntos, vamos nessa noite compartilhar um pouco mais de conhecimento. Eu vou passar alguns recados. Todas as doações de alimentos podem ser enviados ao Duda e à Daiane. Você também pode fazer uma doação financeira, tá? Só falar com Duda ou a Daiane. Ofertas e dízimos com a Juliana. Então, tem todos os nossos dados bancários aí na página do Facebook. Rede Solidária com a pastora Pati e com a Ana, que está aqui nessa noite, ela também faz parte dessa rede solidária. Aula Bíblica Infantil com a Nilzete e Kate. Quarta-feira nós temos aula online com o teólogo Carlos. Quinta-feira nós temos culto de oração e intercessão, aqui às 18 horas, quem vem é o pastor Cláudio, o diácono Márcio. Na sexta-feira nós temos, então, bate-papos. Hoje nós temos, semana que vem nós não teremos, tá? E os pastores estão disponíveis para qualquer necessidade. Então, se você precisar de algo, os nossos pastores estão disponíveis, tá bom? Que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos neste dia. Nós estamos aqui nessa noite com a Thelma. A Thelma é lá da nossa igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá de Cachoeirinha, né? A Thelma é publicitária e blogueira, né? Thelma, seja bem-vinda, viu? Obrigada, muito feliz pelo convite. Ela é muito estilosa, gente. Nós estamos aqui com a Ana, doutora, psicóloga, a mulher que nos entende, a mulher que tenta entender a Luciana um pouco, coitada, mas consegue. A Ana está aqui para abrilhantar, juntamente com a Thelma, as duas são irmãs, olha que joia, né? Que bênção, né? Nós estamos aqui com as duas bênçãos, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ronaldo, da Márcia, o pastor Beto, a Grazi, que todos juntos nós estamos aqui em unidade, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda, Ana. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui para aprendermos juntas, né? Que o Senhor esteja realmente abrindo a sua mente nessa noite e que nós possamos aprender mais sobre esse momento tão difícil que nós estamos passando, mas que o Senhor possa nos dar graça e que nós temos a certeza que nós iremos sair mais do que vencedoras, né? Porque não está sendo fácil para ninguém. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre esse impacto, né? Porque eu vejo isso, essa palavra impacto me faz lembrar algo que vem repentinamente, né? Você sofre um efeito. E acho que isso realmente nós estávamos todos tendo uma vida normal e, de repente, veio esse impacto com essa pandemia, esse vírus, de repente, tudo parou e agora a gente não tem previsão de retorno, né? Isso tudo leva mesmo, são vários impactos, e nós vamos falar sobre o impacto da mulher, mas voltado à família. Então, não é um bate-papo só para a mulher. Você que tem alguma pergunta, já pode ir pondo aí no bate-papo, nos comentários, tá bom? Que a Thelma e a Ana, com todo prazer, elas irão respondê-la. Aproveitem, elas sabem muito, viu? Aproveitem mesmo para pôr aí todas as suas perguntas. Marquem os seus amigos, marquem as suas famílias, não percam, será uma noite especial. Vamos falar um pouco, então, Thelma, sobre a rotina, né? Que impacto a rotina tem nessa pandemia? Bom, a rotina, né? A rotina é unânime.
a rotina de todas as pessoas, né, foi alterada, né, nesse processo que a gente está passando. Então, a rotina, não importa a classe social, não importa a profissão, todas as pessoas tiveram sua rotina alterada. E muitas vezes, assim, a gente vivia de um modo, até aquelas pessoas que pensam, eu nunca fui muito ligado à rotina, eu fazia as coisas do meu jeito. Na verdade, não. Né? Todos nós somos ligados a uma rotina, seja ela qual for. Então, a partir do momento que você tinha um horário para levar o seu filho para a escola, você tinha um horário para ir para o trabalho, né? Você tinha ali os afazeres da casa com o teu esposo, você tinha os dias de ir para a igreja, os horários, você tinha uma rotina. Né? Até o lazer, porque a festa ela tem hora para começar. Né? Se você ir a uma festa, tem horário que essa festa começa e você já se programa. Então, eu preciso me arrumar, eu preciso, né, pegar um ônibus, quanto tempo eu vou levar para chegar a essa festa. Então, existe toda uma rotina, até mesmo para o lazer, né, para a nossa vida em geral. E aí, de repente, a gente teve isso quebrado. Então, isso realmente causou uma sensação de que as pessoas ficaram perdidas. Então, essa é a sensação que muitas vezes a gente tem, que nós estamos perdidas. A mulher, em especial, ela já tem uma rotina, que é aquela vida meio de polvo, que ela faz várias coisas. Então, ela tem a vida profissional, ela tem a casa, ela tem a família, ela tem os filhos, ela tem os cuidados com ela, E, de repente, ela teve isso quebrado. E isso causa assim, uma série de aflições, no dia a dia, porque essa é a sensação, das pessoas estarem... É a sensação que nós temos, de estarmos desorientadas, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, sem saber como recomeçar a vida. Essa é a sensação que a gente tem. E até conversando um pouco no caminho sobre isso, eu ainda falei para a Ana, eu falei, poxa, a gente precisa fazer mais ou menos um recalculando rota. Então, é isso que a gente precisa nesse momento, é recalcular rota. Então, nós fazíamos de um jeito, mas está tudo diferente. Então, agora chegou o recalcular a rota. Uma adaptação. A adaptação. E esse é o grande desafio, para a gente vencer todos os sentimentos que causa isso, que é a dificuldade da rotina. Se desprender um pouco daquilo que a gente fazia, porque o sofrimento está vindo através disso, de ficar preso, e querer continuar fazendo aquilo que você fazia, e agora não vai dar. Então, isso, com certeza, gera um sofrimento se a gente ficar apegado àquilo que a gente não consegue fazer nesse momento, aquilo que, de alguma forma, a gente perdeu nesse momento. E a mulher, ela consegue fazer, como você falou, ela consegue fazer mais coisas, ao mesmo tempo. Isso é dar meio que um povo, Mas talvez ela tenha essa dificuldade de se adaptar a esse novo, Não sei, é isso, Ana? Será? Eu já fazendo a pergunta já para a Ana, já logo de cara. Já. Nesse momento, eu acho que não só a mulher, como todos nós, tem uma dificuldade porque é algo que a gente não conhece, é algo que não estava previsto, Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que já estava previsto. A gente sabe que vai ter alguma mudança por alguma coisa que vai acontecer, mas isso foi totalmente imprevisível, E de alguma forma as pessoas da casa contam com a gente, geralmente o marido, as crianças, elas contam com a gente. É como se elas nos olhassem e falassem: e agora? O que a gente vai fazer, A gente, às vezes, sente essa pergunta no olhar da nossa família, das pessoas da casa, principalmente das crianças, que, por mais que elas demonstrem tranquilidade e tudo, mas elas querem saber, tá, mãe, e agora? O que eu faço, Essa quebra dessa rotina, esse recalcular a rota, essa adaptação, é difícil, também. É difícil, é muito difícil. A gente olhar uma realidade e falar, não, agora eu preciso fazer diferente. Você tinha um horário que você levava o seu filho para a escola e lá ele era alfabetizado, lá ele ficava. Enquanto ele estava lá, você trabalhava.
ou você cuidava da casa, você fazia as suas coisas, e, de repente, tudo mudou. Né? Além de ter um filho que precisa da sua ajuda para estudar em casa, você não tem mais aquele tempo disponível para trabalhar, você não tem um tempo disponível para fazer as suas coisas, e, de repente, né, tudo é tudo muito junto e misturado, né? As coisas acontecem ao mesmo tempo. E essa é a grande questão. Né? Então, você precisa criar uma nova rotina, né, dentro da falta de rotina. Então, aí agora, como fazer isso? E uma coisa também, Marta, que a gente precisa entender é que, assim, cada família tem a sua dinâmica. Porque, muitas vezes, o que também causa muita aflição é a gente olhar para o outro. Né? Então, se espelhar, muitas vezes, pelas redes sociais. Então, a gente fica ali, nossa, né, tantas coisas acontecendo, e aí você fica, né, tentando. Ah, não, então agora... Só eu que não estou produzindo. Só eu que não estou produzindo, só eu que não faço exercício, só eu que não faço o bolo, só eu que não... Né? E aí a gente se cobra... Parece que vira uma competição, né? Vira uma competição. Redes sociais, é verdade. Mas cada um tem uma realidade. Então, a realidade de quem tem filho pequeno é uma. De quem tem filho adolescente é outra. De quem está saindo para trabalhar é uma outra realidade. Quem fica em casa o dia inteiro é outra realidade. Então, cada uma tem a sua realidade. Então, isso é muito importante, né? A gente entender qual que é qual que é a nossa realidade. Então, a minha realidade é essa. Então, se eu tenho um filho pequeno, por exemplo, tem coisas que não tem jeito, né? Eu não vou conseguir fazer enquanto meu filho estiver acordado, ele vai me chamar o tempo todo. Então, assim, é como a Ana falou, não adianta você ficar forçando uma situação que só vai te trazer angústia, só vai fazer com que você fique, né, que você tire o equilíbrio da casa. Então, é aí que você precisa, aí que está o recalculando rota. Né? Você entender, primeiro, para recalcular, você precisa entender onde você está. Né, qual que é a sua realidade, para aí sim você propor, né, uma nova realidade para a sua família, para você. Isso é legal, né? Porque a gente vê hoje nas redes essa briga, né? Quem produz mais, quem faz mais, ó, me segue que eu faço desse jeito, mas isso que você falou é legal. É importante ter uma rotina, mas cada um adapta a rotina à sua realidade, exatamente. Né? Porque senão a gente vai virar apenas cópias, né? Você perde um pouco a originalidade, né, de cada família diferente, cada família. Né? E trazer mais estresse para casa, né? De repente, se você olha, que a outra criança acorda a tal hora e ela faz a lição ali bonitinha e tudo funciona e você vai exigir isso do seu filho, talvez não vai dar certo, né? Então, você está tentando adaptar essa criança a uma rotina que não é dela, a uma vida que não é dela, né? E a criança, ela se espelha muito nos pais, no que está acontecendo ali no nosso dia a dia. A criança olha para a gente, não adianta a gente pedir para que a criança tenha uma organização que, às vezes, nós não temos no nosso dia a dia, né? Então, a criança, primeiro, ela vai olhar para a gente, para depois ela realmente entender que algumas coisas precisam mudar, né? E às vezes a gente vê até, principalmente nesse momento de aula online, né, o que a gente vê dos pais arrancando os cabelos e nervosos e descontando muitas vezes no professor que também está passando por uma adaptação, a escola também, que ninguém estava esperando isso, a gente vê pai e mãe se descabelando por este momento. Nos grupos do WhatsApp de pais, né? Nossa. Exatamente. E, assim, as pessoas têm que entender que, assim, nós passamos por um luto, porque é como se fosse um luto. A gente tinha uma vida que agora, neste momento, a gente não pode ter mais, né? Passando este luto, então, o que nós vamos fazer a partir daqui? Não ficar esperneando por aquilo que não está ao nosso alcance nesse momento, né? E que não tem o que fazer e que não é culpa de ninguém. Às vezes a gente fica tentando achar um culpado para ficar mais fácil, mas não é culpa de ninguém, né? A gente tem que se ajudar. Verdade, é um período realmente diferenciado. Eu até estava falando com o Edinho hoje no carro, onde, né, nós iremos imaginar viver uma situação dessa, né? É um período. Eu fico imaginando as grávidas, né? Nesse período tão diferente, né, Ana? Então, imagina que a grávida, né, ela está agora nesse momento aí,
quase para ganhar um bebê, ou que acabou de ganhar um bebê, enfim. Geralmente existe toda uma expectativa, né, para a gravidez, onde vai nascer, como vai ser, e faz um chá revelação, e chá de fralda, e várias coisas. Toda expectativa. Toda expectativa, né? E aí as mães estão se achando no momento que todas essas expectativas foram frustradas. Elas não conseguem caminhar de uma forma normal, como aconteceu em outra gravidez, ou com outras amigas na gravidez, talvez aquela gravidez tão desejada, né? E aí a gente sabe que, em alguns casos, muitas famílias se programavam em assistir um parto. É uma hora em que a mulher fica mais frágil, que ela quer, muitas vezes, a mãe ali do lado, né? E, às vezes, a mãe pode ser uma pessoa mais idosa, ou pode ser uma pessoa que tem uma comorbidade, não pode estar com ela ali no hospital. Então, é um momento muito delicado e muito sensível, né, para a vida da mulher. E fora a insegurança. Porque, quando é um primeiro filho, aí você, muitas vezes, não sabe o que fazer, não sabe como agir, você precisa da ajuda das pessoas. E as pessoas não necessariamente vão poder te ajudar nesse momento. Então, é muito difícil. E aí, aquela que já tem um irmãozinho, né? E aí tem que lidar com aquela criança que já está em casa, que já está passando por todo esse processo novo, e mais um processo novo, né? Então, a gente tenta imaginar como essas pessoas, né, que acabam de chegar com o bebê em casa, porque o bebê muda toda a rotina da casa. Então, é uma mudança de rotina em cima de outra mudança, né? Então, é algo que certamente deve estar trazendo muita dificuldade para as mães aí que estão ganhando seus bebês nesse momento. As grávidas, né, ou as mamães que tiveram filho agora, né, a expectativa da avó em conhecer, que você ganha um bebê, as pessoas vão, visitam. Não tem isso, né? Imagine para a mulher, já vem do chá de bebê, que algumas mulheres gostam de fazer, não fazem, aí ganham seu bebê, ficam isoladas e com medo de ir para um hospital. A preocupação, né, com a família, com o bebê que está chegando nesse mundo louco do jeito que está, né, dessa forma. Então, eu imagino como fica assim a cabeça de uma grávida, né, de uma família que vai receber um bebê, né, por todas as coisas que a família tem que se preocupar nesse momento, né. Além da questão financeira, econômica, ainda tem Exatamente. Esse medo da doença, né? Porque alguém fala, vou aí ver, não, pelo amor de Deus, não vem, não sei o quê, né? Ainda tem isso. Ao mesmo tempo, você quer que as pessoas vejam o seu filho. Sim, você, né? quer, mas é uma briga, né? Eu ver, não ver. É difícil, né? Ô, Ana, a gente vê falar bastante sobre a violência doméstica da mulher nessa época de quarentena. Cresceu muito, né? O número bastante de chamadas, né? Cresceu muito mesmo. Então, tem muitas mulheres que, nesse momento, elas estão sofrendo violência doméstica. A gente pode imaginar que isso não surgiu do nada, não surgiu agora, né? Não é que era um homem bonzinho, um bom marido, e que, de repente, ele virou um homem violento. Algumas coisas, certamente, ele já demonstrava no decorrer aí da vida. Talvez aí nesse momento de quarentena, até pelo alcoolismo, tudo, essas coisas se potencializam e aí elas começam a ficar maiores, né? Então, de repente, era uma agressão verbal e daqui a pouco passa a ser uma agressão física, né? E aí que a mulher se dá conta que, de fato, ela está sendo agredida, né? E conta porque estão todos ali na mesma casa, no mesmo ambiente, por muito tempo. A falta de dinheiro também, né, é um grande gatilho para que isso aconteça. Então, geralmente, as pessoas já ficam nervosas quando estão passando pela dificuldade financeira. E tem acontecido muito, as mulheres têm sofrido muito com isso, têm conseguido, as denúncias têm chegado, né, em maior número do que antigamente, né, mas acredita-se que muitas ainda não conseguiram de fato, demonstrar que estão passando por esse risco, né? Muitas ainda não conseguiram. Isso é mundial, né? Até porque ela não sai de casa, né? E ninguém vê. Que antes a mulher ela se passava uma maquiagem, ou de repente agora ela tem que ficar com o agressor em casa, né?
Se ela não sair, ninguém vai perceber. Ninguém percebe, ela sofre calada, Exatamente. literalmente. Né? E também, assim, se já existia uma dificuldade, uma barreira para denúncia, né, para a mulher, né, denunciar antes, imagina agora. Porque ela fala, para onde eu vou? Né? Eu vou sair de casa, mas eu vou para onde? Diante de tudo isso que está acontecendo. Né? Até o atendimento na delegacia mudou. Então, realmente, assim, o medo dobrou, né? A insegurança dessa mulher de expor a situação é muito maior. De expor e de ser atendida, né? De ser atendida. Antigamente já era difícil, imagina agora. Se eu sair de casa, quem vai me acolher? Se esse homem estiver chegando na minha porta, quem vai ver? Porque muitas vezes são os vizinhos que denunciam, que chamam a atenção, e hoje em dia as ruas mais vazias, né? Então, a problemática realmente para a mulher que já sofre violência, ela aumentou muito e dificultou muito. É uma realidade de hoje que a gente vive bastante, né? Mas a mulher que sofre, isso é um assunto que a gente falou há exatamente 1 ano, né, Ana? Num bate-papo que a gente fez em Carapicuíba, eu, a Ana, a Gisele e a Juliana. A mulher, a igreja não é conivente com isso, né? Então, a mulher que sofre essa violência, ela precisa denunciar, precisa ser exposta, pode orar, ajudar, mas o que é errado, né? É errado, né? A gente não pode tapar, né? Isso, achar que isso não existe, achar que isso vai passar. E a questão de perceber que até a Thelma estava falando, fala, Thelma, que você tinha comentado a respeito da nossa percepção, a respeito das pessoas. Que a mulher, ela tem, né, essa vantagem. A mulher tem uma percepção maior das coisas, né? Então, nós somos mais sensíveis, essa é a verdade. Então, este é um momento também que a gente precisa usar a nossa sensibilidade, né, a nosso favor e em favor, né, de ajudar as pessoas. Então, muitas vezes a gente já sabe, muitas vezes de alguma amiga ou alguém da família que já tem, talvez o casal já tem algum histórico, né, de agressão, já tem alguma situação. Então, esse é o momento de muitas vezes a gente, né, prestar um pouco mais atenção. Talvez você não está mais encontrando aquela pessoa na rua, na igreja ou numa reunião de família, mas você pode perfeitamente mandar uma mensagem, fazer uma ligação, perceber a voz dessa mulher. Então, nesse momento, isso é muito importante, né? Que nós, mulheres, que a gente possa usar essa sensibilidade que nós temos, né, para ajudar outras mulheres. Fica até a coisa do reverso, né? Às vezes, a gente não esperar que alguém peça ajuda, mas a gente ter a sensibilidade de ir oferecer essa ajuda, né? O pastor Cláudio mandou um vídeo. Você chegou a mandar aquele vídeo para todo mundo? O Cláudio? Aquele vídeo? O pastor Cláudio mandou essa semana para todos um vídeo sobre... Obrigada, Patrícia. Deus te abençoe. Mandou um vídeo de 4 pessoas estavam numa reunião, home office, né? Acho que pelo Skype. E aí uma das moças, ela vem toda maquiada e a amiga dela realmente percebe, nossa, você está maquiada em casa, por quê? Aí ela percebe realmente que aí ela começa a falar com a amiga dela pelo chat, e aí a amiga dela fala que está sofrendo a violência pelo companheiro. E aí elas burlam meio de chamar alguém para ele descer, e aí chama a polícia. E aí isso no meio de uma reunião. Isso é um vídeo, né? E aí, assim, é bem legal. E é isso mesmo, a mulher, ela tem esse poder de sentir. Acho que é a empatia mesmo, né? Você se colocar no lugar e você perceber, não, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa errada. Como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso ajudar essa minha amiga ou essa vizinha? Às vezes a gente fala de orar, mas às vezes a gente precisa agir. E precisa ir lá e mandar, de repente, se não pode ir até a casa, liga por vídeo, manda mensagem. Mas é hora da gente precisa ajudar essas mulheres, porque o número só aumenta. Né?
Exatamente. E a pergunta, a nossa pergunta, muitas vezes para essa mulher, não é só verbalmente, né? A gente, pela nossa sensibilidade, um olhar, pela forma de responder, a gente consegue entender, né? E perguntar e ouvir, né? Olhando nos olhos da pessoa, entendendo se a resposta que está saindo da boca dela é a mesma resposta que está saindo do olhar. Verdade, que às vezes você ligando você não tem isso, né? Às vezes quando você, né, você liga de repente por vídeo, você pode ir até a casa dela, mantém um distanciamento, hoje sim, hoje é mais difícil, né? mas você percebe, né? Quando você talvez por uma chamada de vídeo que você liga, você perceba, olha no olho, realmente as mulheres precisam ter essa sensibilidade, e a mulher que sofre isso também, ela pode ter essa, não vou dizer essa vontade, né? Essa atitude, isso mesmo, essa atitude de ir lá e denunciar, né? Mas uma coisa que a gente vive também nesse tempo, esse impacto na vida das mulheres, é o impacto financeiro, né? As mulheres tinham um meio, tinham uma verba em casa, e com essa verba elas faziam as suas compras, quer sejam compras de casa, compras de roupas, de sapatos, enfim, compras, suas comprinhas no modo geral. Hoje em dia não dá nem para você comprar uma roupa nova, não tem nem lugar para sair, né, se for para levar o lixo. Mas você tinha uma verba que você dividia aí diante daquilo que era prioridade. E hoje em dia esse impacto financeiro também chegou, né, Thelma? Chegou. Muitas mulheres, né, nesse período perderam, né, a sua renda, muitas mulheres. Então nós sabemos aí que a maioria de serviços domésticos, diaristas, a grande parte, quase 100%, são mulheres. Manicures, cabeleireiras, uma série de profissões que realmente pararam durante esse período, que tem em sua grande maioria mulheres. Então, essas mulheres perderam a renda e aí elas se viram, algumas são arrimo de família, né? Então, tem muitos casos de que a mulher ela que trazia, né, o dinheiro para casa, e, de repente, ela não tem mais esse dinheiro. E aí tem as duas situações, né? Tanto o extremo daquela mulher que o dinheiro dela dependia até para o alimento em si, quanto também daquela mulher que, poxa, ela também está sofrendo por não fazer as comprinhas dela, por não ter dinheiro para se cuidar, para, muitas vezes, né, fazer algum mimo para alguém, a unha, um presente. Fazer cabelo, essas coisas. Exatamente. Então, a gente sabe que, realmente, o impacto, né, para a mulher é gigantesco. E a mulher, na maioria das vezes, também, na casa, ela é a pessoa que controla o estoque de mantimentos. A maioria das vezes. Então, ela que tem acesso ali à quantidade das coisas que tem. Então, quando começa a faltar, ela é a primeira a perceber. E aí, ou seja, ela é a primeira a já sentir a angústia, né, de que, poxa, está acabando o arroz. Nossa, essa é a última lata de leite. Né, a última caixinha de leite que eu estou abrindo, poxa, não tem mais feijão. Então, ela já percebe isso, né, porque, normalmente, ela que manuseia mais. Então, quer dizer, ela já tem né, também esse sentimento aí quanto à percepção da casa. Né, ela é a primeira a perceber que as coisas, né, estão começando a faltar. E ela também tem a questão do marido desempregado. Aí a questão emocional mesmo, dela dar um suporte emocional para aquele marido que está desempregado ou que está com medo de perder o emprego. E aí entra a questão que você falou no início, né? A mulher ela tem ali o papel, né, de apaziguar a situação, de trazer um pouco mais de conforto. E aí ela se vê assim muito preocupada, mas com aquela, né, posição, com aquela postura de trazer, de não deixar o marido mais desesperado do que ele está, não fazer com que as crianças percebam, né, que os pais estão desesperados, né? Então, realmente, essa questão financeira
ela pega mesmo, né? Ela desestabiliza, né? A mulher, o homem, a família, o casal, né? Exatamente, como casal. E até um ponto importante, assim, que quando eu estava pensando sobre esse assunto, é muito importante que, nesse momento, Marta, as pessoas peçam ajuda. Então, em casos extremos que realmente a pessoa, né, não tem como comprar, está faltando o alimento em casa, esse é o momento que as pessoas precisam se desprender, sabe, de muitas vezes ter a vergonha de pedir, porque nós estamos passando por uma crise mundial. Então, as pessoas precisam pedir, sabe? Se você faz parte de uma igreja, sabe? Procure o líder, procure o pastor, procure uma pessoa da família. As pessoas também estão muito abertas a ajudar, né? Em geral, a gente vê que as pessoas estão realmente, nossa, como eu posso ajudar? Então, isso é importante, que a mulher ela não fique ali angustiada, vendo os mantimentos faltar e com aquele desespero. Não peça ajuda. Olha, está faltando, né? Eu não tenho. E, com certeza, né, as pessoas, a gente tem visto, né, um movimento das pessoas tentando ajudar. E, até em contrapartida, nós também, né, mais uma vez, a sensibilidade da mulher. Né, a gente ter a sensibilidade de imaginar, olha, aquela família, poxa, o fulano perdeu o emprego, a fulana perdeu o emprego, muito provavelmente eles estão passando, né, por uma dificuldade, muito provavelmente. Então, para a gente ter também esse tato, sabe, essa atitude de mandar uma mensagem, de muitas vezes perguntar diretamente, olha, né, eu tenho aqui você precisa de uma cesta básica? E pronto, às vezes é um momento que a pessoa fala, não, realmente eu estou precisando, e você vai, né, ajudar a abençoar aquela família. Nós, mulheres, sabemos de necessidades especiais, então esse é o momento de, quando a mulher for comprar o absorvente, né, que ela precisa para usar no mês, ela comprar 1, 2 a mais. Porque, quando ela mandar, talvez, o alimento para uma família, poxa, lá tem uma mulher que vai precisar, né, do absorvente. Então, você manda esse pacote. Muitas vezes, o shampoo e condicionador. Você vai comprar o seu, compra 1 a mais, porque a gente precisa ter essa sensibilidade, que, neste momento, a cesta básica ela não é mais tão básica, né? Às vezes, a necessidade ela está indo um pouquinho abrange além. Um pouco mais. Exatamente. Legal. Isso, a gente ter esse olhar do ser humano como um todo, né? É isso Às mesmo. vezes é legal isso, porque a gente fala, doe alimentos, mas, nesse momento, o ser humano, às vezes, né, a gente ter esse sentimento, essa empatia um pouco mais. Isso é legal. Pedir ajuda também, né? Pedir ajuda. Eu vejo, de um modo geral, vocês lá fizeram cestas, né? A gente também aqui recolhe alimentos, ou ou dinheiro, né? E é bom isso quando a gente conta pessoas dispostas a ajudar. E tem bastante gente que está disposta a ajudar. Às vezes as pessoas não pedem, sofrem caladas e não pedem ajuda. Se nós olharmos, o interessante é que antes a gente não tinha distanciamento social, a gente estava tudo junto, e muitas vezes nós não olhávamos tanto para as pessoas como a gente tinha olhado agora. A gente tem olhado mais, a gente tem se preocupado mais com outras pessoas. Elas estão separadas fisicamente, mas elas estão mais juntas, porque é como se todos estivessem com o mesmo sentimento e ali tivesse aquela empatia. Eu sei o que você está sentindo, né? Aquela cumplicidade de se imaginar passando pela mesma situação, só que sem alimento, sem um shampoo, sem um absorvente. Então, as pessoas estão mais solidárias. Tem gente que se descobriu solidário, que nem era, e descobriu o quanto isso dá ali um prazer e até um alívio para esse momento. Quem está sendo solidário neste momento, quem está ajudando pessoas, certamente está recebendo algo muito bom. Está realmente ali sendo acalentado até nesse momento e está fazendo, às vezes, mais bem para a própria pessoa que está ajudando do que para quem está sendo ajudado. É verdade. O bem, né, que você faz a outro, às vezes faz um bem maior para você, né, que realizou, do que quem recebeu, né?
Isso é uma realidade. É uma mesmo. troca, né? É uma troca, é troca. verdade. Ana, e a saúde psicológica nessa pandemia? Como manter? O que acontece? Então, até a questão, né, pandemia, né, e aí a gente começa a perceber que tem a pandemia, né, tem o Covid que está acontecendo, e tem algo interessante. Quando a gente começa, né, eu acho que principalmente no começo, quando a gente começava a ouvir sobre os sintomas do Covid, muita gente automaticamente começou a sentir. Eu acho que, não sei, eu acho que eu estou com Covid. Eu comecei a sentir aqui uma dor nas costas, uma falta de ar, eu não estava sentindo isso. E muita gente acaba relatando que, por algum momento, achou que estava com Covid. Por quê? Porque ela começou a ouvir as pessoas falarem e elas começaram a se sentir dessa forma. E não é muito diferente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Por quê? As pessoas, logo que começou a pandemia e o isolamento, começou as redes sociais, né, que é aquilo que hoje em dia está mais movendo as histórias todas, as pessoas começaram a falar de como estavam se sentindo, mas isso sempre através de brincadeira, através de um post, né? Então, começou a se falar de comer mais. Não, porque até o final da quarentena eu vou estar assim, eu vou estar assado. E aí, automaticamente, a gente entra. Não, porque eu posso comer mais, afinal de contas, eu estou na quarentena, e se eu estou comendo mais, é por causa do isolamento, né? Não, mas a pessoa está mais brava, a mãe está mais brava, por exemplo, com as crianças, né? Eu estou super estressada, eu grito, eu berro e tal. Não, mas aí eu vi um post que eu achei super engraçado e que realmente as mães estão todas assim. E a gente acaba entrando nesse clima. Claro que isso acontece, sim, está diferente, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções estão diferentes. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba entrando numa pilha. A gente entra na pilha também das emoções que as pessoas passam, né? Aquilo que as pessoas acham que vão viver, a gente já está vivendo. E é um momento que a gente começa a se permitir, porque tem muita coisa que, às vezes, está guardado aqui dentro. E a gente não permite mostrar, né? Por alguns fatores, né? Pode ser que a nossa vida é tão movimentada, a gente tem tanta coisa o tempo todo para fazer, que a gente não dá espaço para aquilo aparecer. A hora que aparece ali uma ansiedade, um medo, cala a boca, espera aí, que hoje eu tenho culto. Aparece alguma coisa, fica quieto, eu tenho que lavar roupa, não tenho tempo para você. E aí a gente vai tampando ali aquele buraco com todos os nossos afazeres, né? Ou então a gente até se dá conta de como a gente está, do que a gente está sentindo, mas a gente não pode falar. Porque se a gente, de repente, expressar, a gente pode ser fraco, né? Se eu expressar que eu me sinto triste, que eu me sinto depressiva, eu posso ser vista pelas pessoas como uma pessoa fraca, falta de fé. Então, eu não posso sentir nada disso. Não, levanta a cabeça A própria igreja e anda. pode fazer esse preconceito. Exatamente. Né? Muitas igrejas fazem mesmo. Né? E a gente se convence de que a gente está bem, de que a gente está curado, de que a gente não pode se sentir dessa forma porque eu tenho uma bela família, porque eu tenho uma igreja, porque eu aceitei Jesus, e eu não posso me sentir assim. Então, muitas vezes, nós estamos convencidos disso. Só que aí chegou o isolamento. E aí, no isolamento, tudo pode. Tudo isso que eu estou sentindo é por causa do isolamento, não sou eu. Eu não era assim, eu não estava assim. Né? Isso, de repente, surgiu, né? E agora estou depressiva, estou triste. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, parar para analisar e reconhecer aquilo que, de fato, a gente já tinha, que já era a nossa bagagem. Né? É o momento até que a gente pode utilizar agora para se perceber. Né? Falar? E até a questão do tempo também. O tempo era um grande vilão. Era um grande vilão, e ele continua sendo. Né? Ele era o vilão porque nós não tínhamos tempo para nada. Então, a gente não podia fazer nada. Muitas coisas a gente mandava para frente, eu não vou fazer agora, mas porque a gente não estava preparado, porque não estava com vontade, porque não tinha certeza, mas a gente usava o tempo a nosso favor ou contra, né? Depende de como a gente quer falar. A gente usava o tempo. Porém, agora a gente tem tempo.
Mas esse tempo, ele está na hora errada, porque ele veio aí com isolamento. Que história é essa? Esse tempo não posso usar para isso, que afinal de contas, nesse tempo eu tenho que comer, eu tenho que enlouquecer, eu tenho que gritar com os filhos, né? Então, a gente tem que perceber também essa atmosfera, não só do Covid, né? Mas desse sentimento, de todos esses conflitos que estão aparecendo. Até que ponto isso foi trazido somente pelo isolamento ou é algo que nós já tínhamos? Acho que algumas coisas nós já tínhamos e fica mais evidente. Eu acho que o isolamento veio como uma lupa, né? O que estava ali bem escondidinho. Exatamente. E aí a gente se permitiu que algumas coisas aflorassem. Então, algumas coisas elas apareceram, né? Só que agora pode, ninguém julga. Se você comentar, nossa, estou me sentindo assim, realmente, o isolamento, né? Não fica assim, não, vai dar tudo certo. Então, a gente tem uma desculpa para estar daquela forma, né? Antes a gente não tinha, não podia. Agora, não, eu tenho uma desculpa, né? Se você está chateado, é isolamento. Se você engordou, tudo é isolamento. Exatamente. Tudo agora achou um culpado, tudo, né? Tudo que você queria fazer. Não que a gente não se sinta, não é isso, né? A gente realmente sente algumas coisas, a gente sentiu algumas mudanças, mas isso não pode nos aprisionar e nem nos paralisar. Isso não pode ser um amuleto. A gente está usando, muitas vezes, isso como amuleto. A gente usa algumas coisas na nossa vida, no geral, como amuleto, e a gente não pode deixar que isso nos paralise. A gente está paralisado de uma forma, né, por aquilo que nós não podemos fazer, mas tem outras coisas que a gente pode fazer na vida. A gente não precisa ficar paralisado. Nós estamos, neste momento, né, mas não precisamos ficar ali. Bem interessante isso, né? A gente precisa saber lidar com essa situação e movimentar-se, né? Às vezes a gente fica nessa situação, é o Covid, e se acomoda, e fica nessa zona de conforto, né? É o Covid, eu estou aqui parada mesmo, já engordei, então agora eu vou engordar, eu vou comer mesmo, não quero nem saber, e fica naquela zona de conforto. E não é assim, né? Não é assim. E aí é mais um ponto, né? Que nós temos que ajudar o ser humano com alimentação, com doação e com apoio psicológico também. Então, agora, importante é que nós, como igreja, isso não só os nossos pastores, líderes, não só colocar a carga sobre eles, mas ligue para o seu irmão, mande uma mensagem, ligue por vídeo, convide ele para uma reunião online, até para ter esse olhar, como é que está o meu irmão? Ele está precisando de ajuda? Porque as pessoas se sentem só mesmo, e não é errado, né? Admitir, hoje eu estou chateado, hoje eu estou me sentindo sozinho. E, às vezes, um oi que você fala para um irmão, manda uma mensagem, fato de você ser lembrado, né? Isso muda bastante. Então, nós temos aqui a Rede Solidária, a Ana faz parte, então, mais uma vez, divulgando, se você precisa de um apoio emocional, a Thelma também faz parte? A Thelma também faz parte, então, se você precisar de um apoio emocional, de alguém para conversar, tem a nossa rede, só falar com a Patrícia, tem o número lá no WhatsApp. Não, imagina. Eles têm cesta básica, nós temos, e eles têm também as cestas básicas na Cachoeirinha, e nós temos aqui em Guarulhos. Nós somos da mesma igreja, que os locais são diferentes. Mas a Rede Solidária é um grupo de pessoas, né, que fazem parte para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Dando aula de reforço e apoio emocional também. Então, a Ana faz parte. Se você precisar de alguém, ou se você precisar conversar com alguém, a Ana está aqui, ela está disponível. Só falar com a Paty, que a Paty marca um horário, né, Paty? É isso mesmo. Agenda, aproveita. Isso é gratuito, não tem custo nenhum. Nós estamos aqui a serviço. A igreja servindo as pessoas. Esse é o nosso foco. Então, vamos lá. Nós já temos algumas perguntas, aí depois a gente continua. Tá bom, meninas? Vamos lá. Esses sentimentos de medo, ansiedade e segurança, é normal? É um comentário?
tá? Esses sentimentos de medo, ansiedade e insegurança é normal sentir, não é falta de fé tê-los. Não podemos deixá-lo, nos dominar. A gente não pode deixar esse medo nos dominar. Você ter medo é uma coisa, você não pode deixar ele te dominar, ele te paralisar. Não é, Ana? Exatamente. Nós estamos na Terra, nós estamos nesse mundo, né? E não é porque nós aceitamos a Jesus e fazemos parte do corpo de Cristo que nós não passamos por aflições. E muitas pessoas não se permitem, né, passar por algum tipo de aflição, de falar para o irmão que está passando, se sente envergonhado, achando que aquilo vai demonstrar uma falta de fé, por exemplo, e não tem nada a ver, né? Porque, da mesma forma que o nosso corpo adoece, as nossas emoções, a nossa cabeça também pode adoecer. E eu acho que tem também, Marta, a questão de alimentar o sentimento. Então, muitas vezes, se eu sei que eu estou com medo, né, eu estou ali aflita com medo, talvez é o momento de você desligar os noticiários, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado com o que a gente tem alimentado. Então, tem momentos em que realmente a gente precisa, né, desligar um pouquinho a TV e buscar, né, outras coisas, buscar a leitura da palavra, buscar conversas com outras pessoas. Então, acho que isso também é muito importante, né? Você não alimentar esses sentimentos. É normal que ele venha, mas também a gente não pode alimentar. Né? Se você está com medo, não passe o dia inteiro contando os mortos, né? Porque é claro que no final do dia o seu medo vai estar muito maior. Verdade, você vai ter medo até da sua sombra. Né? Comentário novamente. Além de se importar com a ajuda de alimentos, tem ajuda emocional e interesse pelo próximo. É isso mesmo, né? A gente se importar com alimentos, consumo de uso diário e também a parte emocional também. A gente olhar o ser humano como um todo, né? Como um todo, né? Corpo, alma e espírito. Então, a igreja, é tempo da igreja sair de dentro das suas paredes e, mesmo com distanciamento, ela consegue fazer a função dela. Continuar sendo igreja, né? Sim, sair da caixinha. Né? Sair lá da caixinha, da zona de conforto, né? Porque a gente ficava aqui nas nossas igrejas, nos nossos cultos, e agora é a hora de nós colocarmos aquilo que nós falávamos, que nós cantávamos, em prática. Cada um na sua casa. Às vezes você consegue aí onde você está doar algum alimento, orar, ligar, você consegue abençoar as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente tem que ir lá, impor as mãos, tocar. Quem faz é o Senhor, não somos nós. Né? Ele nos usa, mas quem faz é Ele. E basta uma palavra, basta nós nos posicionarmos que o Senhor é aquele que realiza. Vamos lá, mais perguntas. Nunca sei o que minha mulher quer. O temperamento dela muda o tempo todo. Como lidar com isso? Foi você, Edinho? Ai, não foi o meu marido. Bom, gente, nossa, começou difícil. Forte, né, gente? Se inspirou. É difícil, gente, saber, né? Porque só um casal sabe o que se passa, né? Infelizmente, nós mulheres temos uma mania. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente guarda. A gente não fala. A gente fica de cara feia, emburrada, e a gente espera que o homem adivinhe, e ele nunca vai adivinhar. E aí acumula com alguma outra coisa, às vezes passa o tempo. Enchendo o copinho, vai né? enchendo o copinho, né? E aí, em um determinado momento, a gente acaba melhorando, porque não dá para ficar a vida inteira, né, brigado. Mas aí acontece alguma outra coisa, né? Então, acho que nada melhor do que uma conversa, uma transparência e perguntar diretamente, né? Porque muitas vezes, se ele vai perguntar o que você tem, ela vai falar nada. É de praxe. O que você tem? Nada. Essa é a pergunta. Quando é a mulher, o Edinho sabe. Quando o que você tem? Nada, ele já sabe. Nada tem, é, né? O que, Edinho? É tudo. Tudo. Então, assim, é difícil, né? Quando a gente fala de uma pessoa que a gente não conhece, enfim, né? Mas eu acho que uma conversa, principalmente nesse momento, né?
de ver onde eu posso te ajudar, o que eu estou fazendo, e falar também o que ele sente em relação a isso. Porque para o homem também é duro, às vezes, ver a mulher ali cada vez de um jeito, muitas vezes demonstrando ali que está insatisfeita com alguma coisa, e ele não saber, e ele tem que ficar o tempo todo ali correndo, né? tentando adivinhar e correndo atrás disso, e tentando melhorar e tentando agradar. Então, enquanto não tiver uma conversa e as coisas não vierem à mesa, aquilo não vai melhorar. Pode ser que ele tente fazer um agrado e faz ali um curativo, mas aquilo continua lá, porque a mulher não esquece, ela guarda. Então, daqui a algum tempo, aquilo vai aparecer novamente. Thelma, o que o homem pode fazer para ajudar as mulheres? O que os homens podem fazer para ajudar as mulheres nesse período aí tão difícil? Nossa, muitas coisas. Muitas. Lavar a louça, fazer o jantar. Em geral, a mulher ela fica sobrecarregada, né? E por a questão dos filhos, dos afazeres domésticos, em geral. Assim, não adianta, muitas vezes, a mulher ela já tinha uma rotina, que ela que cuidava da casa, ela que cozinhava, ela fazia tudo, né? Ela que cuidava dos filhos e lavava o banheiro e fazia o almoço, e essa já era a rotina da casa. Só que agora tudo mudou, né? Então é o reprogramando, né? Então é o momento de reprogramar. Então aquela mulher que ela cuidava da casa, realmente ela ficava em casa e ela fazia tudo. Só que ela não tinha pessoas o dia inteiro sujando louça. Ela não tinha pessoas o dia todo sujando o banheiro. Ela não tinha um filho que ela tinha que dar aula. O filho ficava na escola o filho ia para a escola, né, e ela tinha um período dela. Então, eu acho que, de uma forma geral, é realmente assim... É claro que o diálogo, né? Perguntar como eu posso te ajudar, como que a gente pode rever a dinâmica da casa e sair da zona de conforto. Né? Então, de repente, o homem não vai aprender a fazer um jantar, um almoço da noite para o dia, se ele nunca fritou um ovo, mas ele pode lavar uma salada, ele pode lavar a louça, pode secar a louça, pode começar a lavar o banheiro. Então, olha aí, maridos. Isso de uma forma geral, os maridos, né, precisam entender que as mulheres, né, ficaram sobrecarregadas, né? Então, o recalculando rota não é para a mulher, é para a família toda. Inclusive para os filhos, né? Muitas vezes tem caso que a mulher tem um filho adolescente e ela está irritadíssima, porque o filho está lá o dia inteiro e não ajuda em nada. Só que talvez ela antes não não precisava, né? Ela fazia as coisas. Só que agora as coisas mudaram. Então é o momento, né, dela também demonstrar isso, que olha, eu preciso de ajuda. Né, agora a gente vai reprogramar a casa. Né? Se antes eu fazia tudo, agora não é mais assim. Eu acho é bom a gente lembrar que a gente tem o dever de cuidar do lar é da mulher, né? Manter a harmonia, o bem-estar, promover esse bem-estar, cuidando da nossa família. Tanto a mulher que tem o seu emprego, tanto a mulher que fica em casa, porque quem fica em casa não para, né? Agora a mulher que está em casa, mesmo home office, ela sente isso, porque a mulher que não tem emprego, que é do lar, ela não para, e não para o dia inteiro. Mas a gente dá para... Mesmo a mulher tem esse prazer de servir a sua casa, de deixar todo mundo com bem-estar, mas ela tem que se dar o direito também de descansar. Porque, às vezes, indiretamente, ela vai guardando, ela pode ir guardando as coisas e faz aquilo de uma forma rotineira e ela não percebe e ela se sente exausta, cansada. E ela tem, às vezes, um filho grande que dá, de repente, para lavar uma louça, tem um filho maior que dá para... sei lá, levar um lixo, dá para definir algumas tarefas agora onde todo mundo participa. Nós temos o prazer, sim, de servir a nossa casa com amor, os nossos maridos, fazer tudo com carinho. Mas é uma coisa que eu falo entre eu e o Edinho. Quanto antes a gente terminar isso, se a gente se ajudar, a gente vai ter mais tempo para a gente ficar junto. Vai sobrar mais tempo para a gente curtir mais, para a gente, de repente, assistir um filme, ou ficar sem fazer nada, a gente vai ter mais tempo. Então, assim, eu acho que é um momento de diálogo mesmo. A gente até já falou sobre isso, de diálogo, de se colocar no lugar do outro, né? Parceria, né, Marta? Isso. O homem, ele não tem que fazer só para a mulher não ficar brava,
só para ela não ficar de bico, mas ele tem que entender que, nesse momento, todo mundo precisa ser parceiro, né? Certamente, no trabalho, o homem, se ele vê que um colega de trabalho está ali cheio de coisas para fazer, sobrecarregado, ele certamente vai, de repente, oferecer uma ajuda e tudo. Só que ele não consegue enxergar da mesma forma em casa. Então, tem que ser uma parceria. Só que, muitas vezes, a mulher também tem que ser clara com essa parceria, né? E não querer que o marido faça do mesmo jeito que ela, que os filhos façam do jeito que ela, porque às vezes a gente não tem essa paciência, a gente prefere ir lá fazer, porque é mais rápido, a gente às vezes não tem a paciência. Fica do nosso jeito. Porque o tempo que a gente vai ficar ali ensinando, eu já faço, termino e pronto, né? Então a gente precisa também mudar algumas coisas. A gente às vezes quer mudança na nossa casa, mas a gente não muda nada, né, daquilo que a gente costuma fazer. Se a gente sair que nem uma Isaura fazendo tudo, vai ficar tudo pronto. Que espaço que eu dei para minha família para fazer alguma coisa, né? Às vezes somos nós mesmos, né? Às vezes a gente não sabe recalcular essa rota, né? Eu estou fazendo tudo, às vezes eu quero ir lá fazer, porque se eu for o tempo que eu vou explicar do jeito que eu quero, e eu acho que o que eu quero é o certo, eu vou perder muito tempo, então eu vou lá e faço. Mas ao mesmo tempo a gente fica, poxa, eu fiz de novo, não me ajudou. Realmente as mulheres são complicadas. Thelma, qual a melhor forma de sair da zona de conforto, Thelma? A melhor forma, eu acho, né, gente, porque, né, estamos todos no mesmo barco, verdade, né? Mas sair da zona de conforto, eu acho que aponta para você alcançar um objetivo. Então, assim, se você quer chegar em algum lugar, você precisa remar, né? Se você está no barco, se você não remar, você não vai chegar onde você quer. Então, assim, o que te incomoda hoje, né, na tua rotina, na sua casa, durante esse período de isolamento? O que está te causando tanta angústia, né? O que está fazendo com que você, né, se sinta tão mal? Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro passo. Então, você entender o que está te causando tanta angústia e você pensar, não, eu quero sair dessa situação. Então, para você sair, você vai precisar tomar atitudes, e isso é sair da zona de conforto. Doloroso, né? É doloroso. Entender o que é essa zona de conforto primeiro, né? Porque quando a pessoa fala, eu sair da zona de conforto, o que é zona de conforto para mim? Pode não ser para você, enfim, o que é a zona de conforto daquela pessoa e aonde ela, é o que a Thelma falou, onde ela quer chegar e o que ela quer fazer com isso, né? Porque cada um tem a sua zona de conforto diferente do outro, né? Bem psicóloga, toda resposta vira uma pergunta, né? Não? Eu falo assim, que psicólogo, toda resposta toda uma pergunta vira outra pergunta. Joga para você, cuidado, né? Gente. O que você pensa Vocês vão perguntar, sobre isso, ela vai né? perguntar. Isso mesmo, eu falei, toda uma pergunta vai gerar outra pergunta lá para você. Vamos lá. Mais uma. O que os filhos podem fazer para ajudar a mãe, dona de casa, além de ajudar nos afazeres do lar? Quem quer responder, meninas? O que os filhos podem fazer para ajudar? Manter a casa limpa. Eu acho que é porque assim, cada um tem a rotina. É difícil falar da rotina do outro, né? Então, dentro da sua rotina, como que você gosta da sua casa? Como que você gosta que as coisas aconteçam na sua casa? Aonde o seu filho, qual idade ele tem? Onde ele pode ajudar? Nesse caso foi o Lucas, né? O que os filhos podem fazer? Na realidade, o posicionamento do filho para ajudar a mãe. Ele pode perguntar para a mãe. Né? Ou, de repente, alguma coisa que ele vê ali. É interessante também quando... Eu acho que até chega a ser um acalento. Você não pergunta, você vai e faz. Vê uma louça, de repente, lava. Né? Eu já falei aqui, vou repetir. Às vezes, lavar uma louça é a mesma coisa de dizer eu te amo. Né? Um abraço. E também, Marta, muitas vezes uma coisa tão simples como a escolha do programa da TV do dia, o filme. Porque a mulher, ela abre muito mão das coisas, né? Então, ela abre mão da TV da sala para que fique passando o desenho para o filho, o filme do outro, o esporte do marido, né? Então, de repente, se o filho, né, virar e falar, mãe, qual filme você quer assistir? Que eu vou procurar aqui no Netflix para você,
Né? O que você quer assistir? Tem alguma palestra, alguma coisa que você quer assistir? Né, gente, é uma coisa tão simples, né? Mas que realmente pode ter certeza que a mãe vai, né, amar. Quer perguntar o que você está querendo, né? Quer que eu faça uma coisinha mais gostosa para você, bebezinho? Que mãe é assim, né? Como não... Tem várias perguntas, gente. Como não desgastar o relacionamento conjugal na quarentena? Qual de vocês querem responder? Então, a questão de não desgastar o relacionamento conjugal, né? Primeiro a gente tem que entender o que é esse desgaste. Pergunta, né? Eu já ia falar isso. Ó. Por que você acha que está desgastado? O que está desgastado? Né? Porque, de repente, você vai descobrir que não é na quarentena que isso aconteceu, que já estava desgastado, mas apareceu agora, porque vocês estão mais juntos. E aí você olha para o lado e já não reconhece mais tanto aquela pessoa, porque você ficava pouco tempo com ela e era mais fácil. Ou vocês tinham tantas coisas para fazer que, como casal, vocês não estavam mais juntos, né? Mais ou menos como a síndrome lá do ninho vazio, né? Que quando os filhos vão embora, o casal olha um para o outro e não se reconhece, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Se é uma coisa que realmente surgiu agora ou o casal percebeu agora. Precisa de um diálogo, né? Precisa de um diálogo. Para identificar isso, né? E a pessoa realmente conseguir demonstrar ou entender o que ele está dizendo que é desgaste. Né? Porque, de repente, a visão da pessoa de desgaste é e, no caso, o seu cônjuge, a visão é outra de desgaste. Né? Ou para a pessoa está tudo bem. Não tem nada desgastado, está tudo certo. Né? Então, a pessoa entender qual é esse desgaste e tentar entender se é na quarentena mesmo ou se isso já estava acontecendo faz um tempo. Por que as mulheres são mais sensíveis, Ana? Tem outra pergunta aqui, por que as mulheres são mais estressadas? O Carlos perguntou. A mulher tende a ficar mais do que os homens na quarentena. Se sim, e por quê? Por que a mulher é mais sensível? Se a mulher tende a ficar mais irritada do que os homens? É isso mesmo? A mulher é mais estressada do que os homens? Os hormônios já dizem, né, que a mulher já tem essa diferença mesmo, né? A mulher já tem essa... A gente se apega muito a detalhes. O homem por isso não. A gente fica mais estressada. A gente fica mais estressada porque a gente se apega a pequenas coisas. E o homem não, ele vê tudo de uma forma geral, né? E a mulher não, ela vai olhar aquele fio ali, mas aquele fio ali, então junta 4 fios ali que estão fora do lugar e o homem fala, não, tá tudo certo, a bateria está no lugar, olá, o microfone está no lugar, né? Então a gente é mais detalhista, a gente se apega mais a pequenas por coisas. Isso ela se e a gente acaba sofrendo mais, né? E a gente também pode colocar isso mais para fora, né? Existe uma coisa da mulher também. Ah, não, a mulher já é assim, então tá bom, eu já sou assim mesmo, eu já falo um monte, eu já brigo, enfim, né? Então a gente também se permite ser um pouco assim, né? É difícil, irmã. O Edinho tá chorando ali, gente. Amor. Vocês não conseguem Edinho quer dar um depoimento. Quer dar um depoimento, Edinho? Não. Tá descendo lágrimas ali. Hoje dele. Não, amor. Tá, Por que você tá chorando, Edinho? Ele tá sofrendo violência doméstica, tá, amor? João da Penha. Então as mulheres são mais sensíveis, ao mesmo tempo são mais estressadas. Sim, Carlos, a sua pergunta foi respondida. E tem uma pergunta ainda sobre esse assunto. Como a gente pode dominar isso? Se a mulher é mais irritada, mais sensível, como é que ela pode lidar com isso? A própria mulher? Isso, a própria mulher. Então, depende de se isso for incomodar, se isso está incomodando ali a família, se está incomodando ela, se isso está trazendo algum dano para a vida dela, né? Muitas vezes a pessoa grita, esbraveja... mais estressada. Geralmente, às vezes, a pessoa ela quer ter um domínio, mas porque é difícil, né? Você conviver com uma pessoa que é estressada o tempo todo. Porque é muito... Acho que nesse tempo, a mulher ela deve ficar... Eu sei, porque os dias que eu fico em casa de folga, realmente é bagunça. O Caio quer brincar. Realmente, a casa, você não consegue manter aquela coisinha. E, às vezes, se você não tem o domínio dessa situação, você se estressa. Começa exatamente. A gritar. Aí tem hora que você, é chato, né? Conviver com a pessoa que fica meio estressada. Exatamente. Aí, o que a gente percebe é que assim as mulheres
ou as mulheres ou os homens, a gente acaba se acostumando muito com o jeito do outro. A gente se acostuma e a gente permite, de alguma forma, que a pessoa seja sempre dessa forma. E a gente até justifica, não, ela é assim mesmo, ela está assim mesmo, né? E a partir do momento que isso, de alguma forma, atinge o outro, e a gente não quer que o outro se chateie por nossa conta, por nossa situação, né? A mesma sensibilidade que a gente tem de perceber algumas coisas, a gente tem que perceber o que nossas atitudes estão trazendo para a nossa família. Né? Porque a gente também não pode ser um dodói, que ninguém pode falar nada, que a gente já fica ali de bico, que a gente já fica com raiva porque a mulher é assim mesmo e ponto. A gente não pode se colocar dessa forma. A gente pode ter algumas diferenças, né, em relação ao homem, a gente pode ter mais sensibilidade, a gente pode se apegar a pequenas coisas, mas a gente não pode fazer as pessoas reféns da nossa forma, né? Do nosso temperamento, né? Então, a partir do momento que a gente está prejudicando as pessoas que a gente ama, a gente tem que começar a rever. E aí a gente tem que tentar ter um autocontrole. Enquanto está tudo bem, eu estou fazendo do meu jeito, está todo mundo aceitando, né? Mas aí quando você olha para as pessoas da sua família e percebe que não está tudo bem, né? Aí também cabe a nossa sensibilidade de perceber que às vezes está todo mundo quieto, não é porque as pessoas aceitaram, né, aquilo que eu falei, aquilo que eu gritei, aquilo que eu esbravejei, mas é porque as pessoas não querem mais ouvir aquilo que eu tanto falo repetidamente o tempo inteiro, né? E a gente tem que ver até como a gente está sendo visto pelas pessoas da nossa casa, né? Às vezes a gente, sem querer, a gente acaba acuando as pessoas. A mulher também tem esse poder de impor a vontade dela e ir acuando, ficar cada um no seu cantinho bem quietinho para a mamãe não gritar. Falou profundo agora, né? Nossa, um minuto de silêncio. Mais uma pergunta lá para você, Ana, mais ou menos sobre isso. A Kate, por que mudamos de humor tão rápido? Nós temos um turbilhão de sentimentos nessa quarentena. Vai falar, que humor é esse? Brincadeira. Então, gente, assim, mudar de humor tem várias coisas, né? Tem a mudança de humor, que realmente é um problema, né? Aquele que tem mudanças de humor, né? Que vai do 8 a 80. Né? Então, se isso está acontecendo constantemente, isso é um problema, né? Isso realmente precisa... você precisa procurar um especialista e ver o que está acontecendo, porque não é também uma coisa comum que a pessoa mude de humor todos os dias, o tempo todo, do 8 a 80, né? Alguma coisa está acontecendo. Agora, se você percebe que realmente houve algum motivo para a mudança desse humor, então, de repente, minha manhã foi tranquila. À tarde, eu recebi uma notícia ou percebi que eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, e aí meu humor mudou. Então, existe ali uma justificativa para o seu humor mudar. Então, o importante é perceber se nessas mudanças de humor, se existe uma justificativa. Dominar, mais uma vez, o nosso temperamento, né? E perceber se realmente existe uma causa para aquela mudança de humor. Porque, às vezes, a gente muda porque alguma coisa aconteceu. Agora, se nada aconteceu e eu fico mudando de humor, aí realmente tem que avaliar. Né? Busque ajuda, né, solidária. A Ana está aqui, se você tiver alguma dificuldade. Vamos lá. Vou perguntar para a Thelma. Quais os maiores desafios para os que continuam em home office, que têm filhos pequenos e que muitas vezes não entendem que o pai ou a mãe estão trabalhando? É um grande desafio, né? Isso, né? Um grande desafio. A gente tem visto aí os pais, né, à beira da loucura, tentando trabalhar, muitas vezes precisando entregar resultado, com prazos. E os filhos, né, eles não têm um entendimento, né, dessa vida corporativa, dessa vida profissional. São pequenos, né? E são pequenos, né, piorou. Não tem hora, né? Vou entrar em reunião. Você não tem como falar para a criança que essa não é a hora de chorar. A mãe em casa, acho que está em casa. Eles querem brincar o tempo todo, chamam para brincar o tempo todo. Então, realmente, assim, eu acho que o que facilita um pouco mais é a família tentar elaborar uma rotina.
Então, se tem alguns horários que você sabe que você precisa de uma concentração maior, é claro que quando tem a parceria do homem e da mulher, aí entra a questão de, olha, segura um pouquinho o fulaninho aí, que agora eu estou entrando numa reunião importante, eu estou fazendo algo aqui que eu preciso de muita concentração. Então, aí tem a parceria. Mas tem a situação que os dois, né, estão trabalhando, ou que, né, somente um está em casa. Aí, realmente, é ele com ele mesmo, né? Mas aí é uma rotina que você precisa estabelecer para a criança, né? Uma rotina de o horário para ele assistir um desenho, para ele, né, se ele já tem o hábito de um joguinho, dele pintar um desenho. E aí, nesses horários, né, você tenta ali adaptar o seu horário, as suas obrigações. O fato é que a criança, sem fazer nada, com certeza ela vai te chamar, ela vai inventar. Sem fazer nada, a criança não fica. Nós temos essa coisa, vou ficar sem fazer nada. A criança não. Então, isso é importante. O tempo todo você, né, tentar trazer atividades, alguma coisa para ela fazer, para que ela, né, fique ali um pouquinho entretida. Mas é um grande desafio e é algo que é o jogo de cintura mesmo, não tem muito o que fazer. Lidar com filho pequeno home office, eu vejo lá em casa, é bem complicado, né? Não é fácil. Tem um comentário da Rita de Paula, homens e filhos bagunceiros, né? Como não ter estresse, como não se estressar, é verdade. Aline a Rita é a rainha da limpeza. Quem? A Rita. Olha lá, Rita. A Aline falou assim, respeitar o espaço da mãe, porque ela precisa estudar, ela tem o seu emprego, tem o seu lazer. A mulher tem um espaço dela, né? Para lidar, louve, simplesmente louve. O louvor acalma. É verdade, acalma mesmo, acalma o estresse, né, gente? É verdade, é uma boa. Quando a gente está tá estressado, louve. Está irritado, louve. Está cansada, louve. Verdade. Como lidar com a irritação dos filhos na quarentena? Thelma, como lidar com a irritação dos filhos nessa quarentena? Essa mudança de temperamento desses filhos, né? Porque é difícil para a gente, para os filhos maiores já é difícil, para as crianças, como a gente estava falando aqui lá no início, né? Como a gente lida com isso? Olha, se antes a gente contava até 10... até 1000. Agora a gente conta até 1000, ou a gente não para de contar nunca, né? Então, realmente, a gente tem que buscar uma paciência, né, que vem de Deus, porque realmente é muito difícil, só que a gente precisa entender, né, o momento da criança, que a criança ela tá para nós que entendemos, né, como você disse, é difícil. Imagina para a criança, né, que ela não entende, de repente ela não tem mais a escola, ela não vai à igreja, ela não tem os amigos e ela não pode sair, ela não pode ir no parque, ela não pode isso, ela não pode aquilo. Então, é muito difícil, né? Ela tem que se adaptar à rotina dos pais trabalhando, porque antes, quando os meus pais estavam em casa, é porque estava de folga, né? A gente podia sentar e ver o desenho. E agora? Por que não pode? Então, para a criança é muito difícil. Então, assim, a nossa paciência, né, como adultos, pessoas que, né, que entendem o que está acontecendo, realmente precisa ser redobrada, triplicada. E quando a criança é um pouco maior, é a conversa mesmo, né? Dentro da linguagem, né, dela, do entendimento que a idade dela permite, você falar o que está acontecendo, né? Que que a mamãe está trabalhando, que o papai está trabalhando, depois. E é um processo mesmo, não tem assim muito o que fazer. É contar até 10, aí multiplica, conta até 1000, até 100.000 e vai contando e pedindo a Deus. Hora que aí vai louvando e vai cantando. Louvando. Quando a coisa estiver muito feia, você tenta sair de cena para não perder a cabeça. E assim, né, vai um dia após o outro, vai vivendo. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, Thelma. Como calcular a minha rota? Gostaram? Nossa, hein? Não, como eu falei, primeiramente, assim, entendendo a sua realidade. Então, não adianta você querer vestir o sapato do outro, né?
porque não vai adiantar. Então, você precisa entender a sua realidade. Então, você tem filhos pequenos, você tem um filho já grande, você está trabalhando, não está? Qual que é a sua realidade? Você tem um marido que ajuda? Não, meu marido não ajuda. Ou não, eu sou sozinha. Então, dentro da sua... Quando você entende, né, a sua realidade, aí sim você vai falar, tá, então essa é a minha realidade, o que eu vou fazer agora? Como a Ana citou, algumas coisas não dependem da gente. A gente não tem como mudar. Então, se você falar assim, olha, estou aqui, mas o meu filho é pequeno, não para de chorar, e ele só tem 1 aninho de idade. Gente, o teu filho tem 1 aninho e ponto. Você não tem como mudar isso. Então, é uma realidade que você está com uma criança de 1 aninho e você está trabalhando em home office. Você não tem como mudar isso. Agora, tem situações em que você pode fazer o recalculando rota, readaptando as situações. Né? Como a gente falou, se você tem um filho adolescente, você pode, sim, né, mudar. Olha, a rotina antes era assim, você não precisava ajudar, agora você vai ajudar. Nossa, olha, eu estou numa rotina que eu estou me sentindo muito improdutiva, né, porque eu não estou trabalhando. Então, tá, o que eu posso fazer? De repente, eu vou aproveitar para aprender alguma coisa sobre um determinado assunto que eu sempre quis. Sabe? Você vai lá no YouTube, você tem aula Acha de tudo, né, tudo no YouTube que você hoje. imaginar. Tudo. E Então, gratuito. E gratuito. Esse é o momento que você fala, não, eu estou me sentindo muito improdutiva, eu vou aprender algo. Não, olha, eu estou me sentindo muito isolado. Talvez você entre ali num grupo de pessoas que estão fazendo um estudo da Bíblia e você já começa a interagir. A questão da solidariedade. Poxa, talvez é um momento que, sabe, vai te fazer tão bem você trazer isso para a sua vida e entrar num grupo ali que está entregando cesta básica, que está dando um apoio para mulheres, para idosos, seja como for. Então, eu entendo recalculando rota dessa forma. Entenda a sua realidade. E aí, a partir do momento que você entende a sua realidade, você, né, vai se adaptar. Né? Tá? Então, dentro da minha realidade, o que eu posso, né, o que está nas minhas condições de mudar, de alterar, e o que não está. O que não está, né, ok, deixa lá, espera a quarentena passar. Agora, se você pode fazer algo por você, pela sua família, então não tem por que ficar sofrendo ou dando murro em ponta de faca, né? É agir mesmo, é atitude. Recalcular a rota. Essa daqui vai ficar bem gravada, né? Vai ficar cara. É o momento mesmo da gente voltar no nosso GPS lá e falar recalcular. A hora da gente refazer. Não dá para ir. Né? Não dá para ser. Não adianta insistir. Sim. Né? E o caminho não é o mesmo, né? Para todo mundo. Exatamente. Então, assim, são famílias diferentes, são caminhos diferentes. Então, às vezes, a gente mais vê uma competição, né? A gente mais vê uma competição aí nas redes sociais e às vezes a gente se cobra tanto. E cobra dos nossos familiares também, né? Mas vai dar tudo certo no final. Ana, como a igreja pode ajudar na questão da violência doméstica? Mais ou menos como a gente já falou aqui, né? A igreja precisa estar atenta. As pessoas precisam estar atentas. As mulheres, principalmente, pela sua sensibilidade, precisam estar atentas a conversarem, a entrarem em contato com as irmãs, né? E tentarem entender como ela está nessa quarentena, o que está acontecendo com ela. E, claro, se a igreja souber efetivamente, né, de alguma violência, a igreja tem que denunciar. A denúncia. Tem que denunciar. Se essa mulher não está conseguindo fazer a denúncia, a igreja tem que fazer. A igreja tem que oferecer para essa mulher, de alguma forma, recursos para ela conseguir fazer isso, né? Para ela conseguir ir lá e poder fazer essa denúncia e saber que ela vai ser amparada depois. Sim, a igreja pode ajudá-la financeiramente, emocionalmente. Se ela precisar sair daquela casa, o que a igreja pode fazer por ela, né? Então, a igreja tem que primeiro dar uma segurança para essa mulher, um acolhimento. Primeiro, tentar entender, ver o que está acontecendo. Se for, de fato,
mostrar para essa mulher que ela está segura, que a igreja está ali para ampará-la, deixar com que ela fique segura, e aí, a partir daí, sim, se ela não fizer a denúncia, a igreja faz. Né? E a igreja está preparada para, sim, receber essa mulher e cuidar dela e das crianças e tudo mais. É verdade. A igreja, a gente não pode se calar, e isso é uma realidade no meio da igreja. A gente não pode dizer que não há violência doméstica na igreja, que nós seríamos hipócritas, né? Existe. Existe entre pastores, entre liderança, e é por conta disso que nós estamos aqui para encorajar as mulheres, né? E não só violência física, né? A gente falou os tipos do ano passado, emocional, tem emocional, né? verbal, né? Verbal, enfim. Quais os né? tipos mesmo, Ana? Fala um pouquinho sobre a emocional, verbal, física e a financeira também. A financeira também, né? Então, assim, se você tem mais dúvidas sobre isso, mais uma vez, a Ana está na nossa rede solidária. Então, se você tem alguma dúvida, só chamá-la no seu particular. A igreja está aqui para te apoiar. Nós temos aconselhamento pastoral também. E nós não podemos nos esconder. Isso precisa ser denunciado. Nós vamos orar, sim, mas nós devemos fazer as coisas certinho, né? Tem mais uma pergunta aqui, que a Ana, já estou vendo que ela vai lançar outra pergunta, mas vamos lá. Ó, Ana, qual a maior necessidade das mulheres na quarentena? Não sei. A minha necessidade, eu queria ir para o shopping passear. Você, Thelma, o que você queria? Tinha, né? O meu marido queria ir bem no japonês, no restaurante japonês, né, Edinho? Então, cada um tem a sua necessidade, né? Não dá para falar sobre a necessidade do outro, né? Claro que nesse momento aí de quarentena, quanto mais a gente tiver, sei lá, um acolhimento, conversa, a gente sentir o amor do outro, sentir o cuidado do outro, melhor vai ser para a nossa convivência. E a mulher tem essa... ela quer ser amada, sentida, ser lembrada, né? Exatamente, cuidada, né? Que o homem pergunte como ela está, como foi o dia dela, se ele saiu e ela ficou em casa, né? Ouvir, né? Muitas vezes a mulher precisa só falar, como as pessoas da casa também, né? É uma coisa que a gente não tem muito a prática de ouvir as pessoas. A gente, às vezes, já tem uma solução para o problema dela e a gente quer falar. A gente acha que tem a solução, a gente já sabe um monte de coisa, a gente quer falar, consolar, e não é por mal. Mas, muitas vezes, o potinho já está cheio, não entra mais nada. Se aquela mulher, se aquela pessoa não falar, se ela não esvaziar, aquilo não entra mais nada. Então, acho que algo que é para nós, para o nosso meio, para a nossa vida, para a nossa família, é saber ouvir as pessoas, né? E é um exercício, porque não é fácil. A gente já teve uma conversa sobre isso na igreja, né, Thelma? E aí a Thelma até, eu lembro que ela comentou que muitas vezes quando a gente está ouvindo uma pessoa falar, a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar. A gente nem está muito prestando atenção, né? E é um exercício, não é por mal, não é falta de amor, mas é porque a gente quer falar mais que o outro, né? Então a gente tem que... E o homem, às vezes, ele acaba não respondendo, não falando mais que a mulher, mas ele não ouve. Acontece muito, né? A mulher fala. Tá na caixinha do nada. Tá na caixinha do nada, ele não ouve. Né, Di? E às vezes a mulher só quer ser ouvida. É verdade. Então, nesse momento de pandemia, maridos, ouçam e escutem as suas mulheres. Filhos, né? Chame a sua mãe para assistir um filme. Chame ela para fazer algo diferente, né? E a gente fala aqui a questão de mulheres, mas é o lar como um todo, né? A mulher dá atenção ao marido, como a gente vem falando em alguns bate-papos, todos eles se completam. É tempo da família voltar a ser família, né? Agora estão todos dentro do mesmo quadrado e eram pessoas que mal se viam antigamente, né? Dormiam junto, de repente aí voltava, né? A sua rotina, a sua vida. Agora eles estão todos ali convivendo com as suas imperfeições e alguns deles mudam e as pessoas que estão dentro de casa elas nem percebem,
Né? Ué, você não come mais isso? Você não gosta? Não, já parei com isso faz tempo. Não, estou de dieta. Não sei. E às vezes muda, e às vezes você está com aquela pessoa e você não percebeu algumas coisas, passa desapercebido algumas mudanças, e agora é tempo de você parar e olhar com mais calma. Você tem tempo para conversar, para olhar no olho, para dialogar, para ouvir, para falar também. Eu sei que homem não gosta muito de DR, né? Homem meio que foge, né? A mulher adora um DR, mas o homem foge. Mas às vezes é momento dos dois, né, voltarem, falarem, até para amadurecer o relacionamento. Vamos lá. Mais uma. Qual o papel dos homens para reduzir o impacto nas mulheres? Quer responder, Thelma? Mais ou menos o que a gente já falou sobre isso. É realmente assim, a questão da ajuda, né? Da empatia, né? Da empatia, né? Perceber se a mulher está sobrecarregada e realmente sair desse pensamento de não, a casa quem cuida é ela, o filho quem cuida é ela. Sim. E realmente entender, né, que é uma parceria. Este momento, mais que nunca, é necessário que o casal seja parceiro, né, para que ele toque aí a casa, para que a harmonia da casa fique, né, fique agradável. E ele ser o cabeça da casa. Ele, né, fazer o papel dele. Ele, né, fazer o papel dele. Então, se ele fizer o papel dele, a coisa já flui. Até mesmo a questão espiritual, né? Então, muitas vezes, né, esse é o momento do homem, né, se posicionar. Muitas vezes trazer a família, né, já que a família não vai até o culto, não vai até a igreja, trazer a família para cultuar em casa e, né, fazer uma leitura da palavra. Então, o papel dele, né, como sacerdote do lar, como líder, né, lá do lar. Exatamente. Então, em todos os aspectos que a gente já falou aqui, né, ouvir a mulher e a ajuda nos afazeres da casa, com os filhos, e também essa questão espiritual, né? Ele entender que ele é o cabeça. Às vezes a família está implorando por liderança, né? Às vezes a família está ali, está aquele caos todo, porque todo mundo perdido para onde que vai. Alguma coisa precisa acontecer e precisa ter um líder para cuidar, né? Então, às vezes a família está demonstrando isso. Verdade. Tá aí, pastor, mais um tema aí para uma live aí, o papel do homem, né, como líder, né, da casa é importante, porque se a gente fala da mulher, muitas vezes a mulher ela acaba ocupando o espaço, de repente, do homem, porque o homem está ali quietinho, e a mulher, se você deixar, ela manda mesmo. Se você deixar, ela manda. Só que não é o papel dela, né? Ela é a ajudadora, né? E aí é uma sobrecarga também da mulher, que a mulher leva, porque ela acaba ocupando o papel que não é dela. Aí ela se sobrecarrega, aí o relacionamento se desgasta, porque o homem acha que a mulher manda, mas ela faz porque o cara não faz, e aí fica, né, totalmente desproporcional. E a culpa é dos dois, né? Dos dois, porque sim. ele deixou de fazer, conta, ela ocupou, né? Não é o papel dela, ela não vai fazer direito, porque isso é o papel do homem, né? Exatamente, a culpa é dos dois. Dos dois, ótimo. E é muito comum, né? É muito comum. A minha dificuldade é fazer tudo em casa e acompanhar a aula EAD dos filhos. Muita coisa. O que eu faço? Meu Deus, é realmente. Acompanhar a vida dos filhos em casa, acompanhar a vida dos filhos escolar em casa é uma dificuldade. Quem é que está tendo aula EAD? O Theo tem? Você tem? E aí, como é que faz? Olha, é complicado, porque a criança ela já teve aquela mudança, né, de ficar em casa, e aí ela achou que estava de férias, né, e aí ela se acomodou no meio daquilo tudo. Eu posso falar pelo meu próprio filho, porque aí ele ficou numa férias ali que não acabava nunca mais. E aí, para você retomar aquilo, né, o seu papel, né, não é o mesmo papel do professor, e eles não te olham da mesma forma, né? O professor ele tem um poder que é muito interessante, né? Pelo menos com meu filho sempre foi assim. Quando você fala alguma coisa, você pode falar que aquilo é azul. Se o professor falar que é verde, é verde. Porque o professor exerce um poder muito
importante sobre a vida do aluno. E a gente muitas vezes a gente não consegue exercer esse poder porque não é nosso papel, né? Mas a gente tem que buscar isso de alguma forma, por quê? Porque quanto mais a gente se estressar com isso e demonstrar a nossa insatisfação, menos produtiva a criança vai ser, né? Então, a gente, às vezes, quando a criança é pequena, né, eu até acredito que a adaptação, de repente, acaba sendo um pouquinho mais fácil do que a criança grande, que já é mais malandrinha, já quer fugir das atividades, né? Então, o importante é que a criança... Tem 6 anos que quer fugir da internet. E não é fácil, né? Não Mas os se professores prender, também, né? a gente percebe que os professores entendem que as escolas não estão impondo nada, falando você tem que fazer e pronto, porque está todo mundo passando por essa dificuldade, barco, né? E, infelizmente, muitos pais acabam pecando e ali ficando com muita raiva dos professores e da escola, como se alguém tivesse culpa da situação, e ninguém tem, né? Tá todo mundo fazendo o seu melhor, né? As nossas crianças estão acostumadas, de repente, a ver um vídeo super elaborado no YouTube, que os adolescentes falam ali de uma maneira muito didática, e um professor, de repente, nunca fez um vídeo na vida. E está ali se esforçando para fazer um vídeo para o seu filho, ele usou tudo o que ele tinha. E aí a mãe fala, tá vendo? Esse menino não quer saber. Então, se a gente demonstrar para o nosso filho a nossa insatisfação, certamente a criança também vai demonstrar a insatisfação dela, né? Então, nesse momento que ela tem as coisas de casa, que ela tem as coisas da escola, então talvez, se ela tiver uma pessoa que possa ajudá-la, se ela tiver um marido, aí é a hora de pedir ajuda. Olha, porque eu tenho as coisas de casa, então talvez a hora que você chegue a janta não está pronta, porque agora eu tenho a escola das crianças, né? Então, tudo é o diálogo e tentar dividir isso também, né, com as pessoas. E tentar, de alguma forma, ali que as crianças também tenham ali um outro momento de lazer, que elas possam entender, ó, depois que a gente estudar, uma recompensa, talvez, né? Agora a gente tem que inventar, né? Então, talvez, olha, se fizer a lição, ganha ali uma recompensa, um chocolate. Meia horinha para jogar no videogame. E fazer uns tratos, uns acordos com a criança, né? É verdade. Vamos lá para a última pergunta, tá? Nós já estamos encerrando. Depois disso, a Ana vai dar algumas dicas e a gente encerra. A cada dia, o medo de perder o emprego me apavora. O medo de ser infectado me perturba. A cada dia, tudo fica pior em mim. O que eu faço? Bom, então eu já posso começar a falar das dicas aqui. Isso, né? já é bom aí. Porque tem muita gente passando por essa situação. Então, eu coloquei algumas dicas de algumas coisas que a gente pode tentar fazer, porque a gente está passando pelo momento do Covid. Nós não somos o Covid. Né? O Covid ele não tem que fazer parte da nossa vida desse jeito. Nós estamos lutando contra essa pandemia, mas ela não precisa fazer parte da nossa casa, da nossa vida, do nosso pensamento. Né? Então, eu anotei algumas coisas aqui. A gente precisa, como já foi até falado pela Thelma, evitar notícias, evitar saber números. Porque a gente vê dois números, o número de pessoas curadas e o número de pessoas que morreram, mas a gente se apega no número de pessoas que morreram. Para essas pessoas que se apegam muito à notícia, se você perguntar o número de pessoas curadas, muitas vezes elas não sabem, mas o número de mortes as pessoas sabem de cor, porque a gente acaba se apegando àquilo que é pior, aquilo que vai nos levar à morte, por exemplo. Então, assim, não ouça, porque saber a quantidade de mortes não vai te ajudar em nada. Não vai acrescentar em nada na sua vida, não vai mudar nada. Aliás, vai piorar. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é se desligar. Né? A ansiedade que a gente tem por determinadas coisas é um sofrimento que a gente já tem de alguma coisa que saiu do nosso controle. E esse processo, essa pandemia, não está no nosso controle. O que está no nosso controle é a nossa casa, a nossa higiene, a nossa proteção. E é isso que nós temos que fazer. A gente tem que focar naquilo que está dentro do nosso controle. A gente não precisa ficar olhando o que está acontecendo lá fora, porque isso não está mais sob nosso controle.
a gente precisa evitar pessoas que falam o tempo todo desse assunto, Covid, morte, pessoas pessimistas, pessoas que só falam em doença. A gente tem que se afastar, claro, que com educação, mas evitar um pouco, porque tem gente que acaba trazendo uma carga muito pesada. Então, se você já não está bem e você conversa com aquela pessoa que só fala em tragédia, que só fala, né, em doença, certamente você já vai desligar o telefone ou, né, a mensagem, o WhatsApp, já se sentindo mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está conversando e sobre o que a gente está conversando. Não se comparar, né, com outras pessoas, é uma coisa que a gente já conversou aqui, porque o que as pessoas mostram em rede social não necessariamente é a realidade. Tudo bonito. Todo mundo mostra tudo o seu glamour. melhor. Ninguém coloca foto feia acordando, ninguém coloca um bolo que não deu certo, né? A gente só coloca aquilo que é bom. Para a gente também não se cobrar a fazer algo que a gente, de repente, não gosta, que a gente tem dificuldade. Uma coisa que as pessoas têm falado muito, que é muito bom, que eu ouvi a Silvana falando, a questão do exercício, que é muito legal. Mas, às vezes, a pessoa não consegue. É muito legal, é importante, é necessário, sim. Mas, às vezes, a pessoa não consegue, né? Ou nem tenta. Às vezes, a gente nem tenta mesmo, mas, às vezes, a pessoa não consegue se adaptar a uma rotina de exercício e ela se sente culpada. Então, mais alguma coisa ali, né, para dificultar o dia a dia dela. A culpa, mais um dia, né, ela deita, mais um dia que eu não fiz um exercício. Olha lá, fulana fez de novo o exercício, né? Fulana tá bela, tá, plena. Tá ótima, né? Tá magra, né? A solidariedade que a gente falou, que é algo muito bom, que é uma troca, e não é só doando alimentos, não é só fazendo uma escuta, mas às vezes a gente tem alguma coisa que a gente pode ensinar para outras pessoas, a gente tem alguma habilidade, a gente tem alguma coisa que a gente pode passar para o outro de alguma outra forma. Então, isso vai trazer algo muito positivo, né? Quando você tira algo de você e dá para o outro, mesmo de longe. Adquirir novos conhecimentos também é bem bacana. É algo que muitas vezes a gente não tem tempo para isso, a gente tem curiosidade sobre tantas coisas e a gente acaba não buscando. Então, agora é uma hora interessante de você descobrir novas coisas e descobrir em você habilidades também, né? E, graças a Deus, nós temos aí a internet a nosso favor. Então, muito mais produtivo do que olhar o que o outro está fazendo é procurar algo que nos agrada. E não fazer aquilo que a gente gosta excessivamente. Por exemplo, esses dias eu conversei com uma paciente, ela falou que ela gosta de filmes, ela gosta de séries, e ela viu tudo que ela podia, ela acabou com tudo que ela podia, tudo que interessava ali para ela, ela assistiu. Então, toda maratona. Todas as cartas que ela tinha na manga foram ali. Então, não é porque a gente gosta de filme que a gente vai ver tudo de uma vez, porque aí a gente acaba fazendo aquilo que a gente tanto gosta e acaba. E aí, né? Enfim. Uma coisa bacana é a gente fazer coisas que a gente não conseguia fazer quando estava no nosso dia a dia normal, na nossa pandemia, que é pegar aquelas fotos digitais que a gente tem, que estão lá no computador, que tem um pouco em cada canto, juntar essas fotos, né? E aí a gente organizar. É uma coisa que a gente sempre quer fazer. A maioria das pessoas quer organizar suas fotos digitais e não consegue, né? Então, é uma coisa bacana para se fazer agora, né? Isso se a pessoa tiver aí com uma reclamação de excesso de tempo, né? Não, e vem ainda com belas recordações, né? Você relembra bons momentos. Isso Exatamente. dá esperança, né? Aí entra na questão de rever fotos com a família, falar sobre aqueles momentos, né? Claro que a gente tem que evitar, a gente não pode ficar vendo fotos de pessoas que já morreram, porque nesse momento não vai ser bacana. Mas a gente rever fotos, e aí eu pensei numa dinâmica que eu acho que seria bem interessante para a gente fazer em família, que cada um da sua família pegar uma foto e aí descrever o momento daquela foto. O que aconteceu, como foi, como chegou, se foi de carro, se foi de ônibus, quanto tempo durou, se estava sol, se estava frio, o que você sentiu com esse passeio, se foi legal. E cada um escrever sobre alguma foto, né? E eu acho que vai ter muita risada, vai ser interessante, a gente vai se surpreender, que, de repente, o passeio para a gente foi ótimo, para o outro não foi. Vai gerar
né, uma atmosfera ali que a gente vai falar de algumas coisas boas que nós vivemos. E aí a Thelma também, a gente conversando sobre isso, né? Fala a sua ideia, Thelma. Então, que nos comentários aqui da live mesmo, né, para as meninas, o pessoal que está assistindo, pegar realmente, compartilhar ali uma foto e falar sobre essa foto. Nossa, essa foto foi do meu casamento e aconteceu isso e isso. Olha, essa é da minha lua de mel. Essa foto foi de uma viagem. Realmente, né, você multiplicar e espalhar essa rede. E acaba sendo uma coisa super interessante. Você vê uma foto, às vezes, da pessoa, sei lá, de 20 anos atrás, e ela conta um pouquinho sobre essa foto, e é divertido para todo mundo, né? Para quem faz, para quem ouve. Para quem vê, né? Quem interessante. Fica a dica, então, da Thelma aí. Você quiser, poste a sua foto de algum momento legal, marque a nossa igreja e descreva esse momento legal aí na foto, né? E aí a gente comenta, fique aí. Os antigos de igreja, aquele Os acampamento antigos, de isso. 1900. Os irmãos da Unireg aí, que é a nossa época mais antiga, o pessoal mais novo. Vamos aí marcar algum momento legal. Vai render boas risadas. Fotos de casamento, né? É exatamente. legal isso. Ótima ideia, Thelma. Fazer ligações para pessoas que a gente não fala faz tempo, porque agora com o WhatsApp faz tempo que a gente não ouve a voz das pessoas, né? E eu acho também que seria uma coisa muito interessante a gente fazer um diário. Claro, quem puder, né, fazer um diário sobre a sua rotina, sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos. Porque daqui a alguns anos vão ter vários livros contando sobre o Covid, sobre a pandemia, sobre a política. Mas o que você vai relatar em relação a sentimentos, a emoções, a coisas que você viveu e descobriu dentro da sua casa, é um relato que ninguém vai ter, você vai ter. E aí você pode contar para os seus netos, né, aquilo que você sentiu. E isso pode virar um livro. Fala para o Carlos fazer um livro. Aí, Carlos, você segue aí, fica a dica aí, escreve um livro sobre a quarentena. Como os homens sobreviveram à quarentena. Vivendo a mulher. Eu sobrevivi. E a última dica, né, é escrever sobre os seus sonhos. Colocar os seus sonhos num papel e colocar o que você está fazendo para alcançar esse sonho, o que você estava fazendo antes da pandemia, do isolamento, se está fazendo alguma coisa agora para chegar, para atingir esse sonho, né? E listar. É importante que a gente reviva isso e a gente entenda, né? Que, para encerrar aqui da minha parte, que a gente não pode parar de sonhar, que a gente ainda vai conseguir cumprir os nossos sonhos, né? Então, a gente não pode parar no Covid. A gente já tem que pensar no que a gente vai fazer lá na frente, né? Mas não para causar ansiedade, mas para causar expectativa. Talvez nós estejamos agora um pouco com medos, um pouco mais parados, mas isso é momentâneo. Isso vai seja passar. físico, né? E não paralisa os nossos sonhos, nossos objetivos. E, né? Isso veio nos motivar a pensar, né? Daqui a alguns meses eu quero fazer aquele curso, aí eu quero fazer aquilo que eu aprendi, aquilo que eu gostava tanto que eu pesquisei agora, eu quero fazer aquilo. De repente a pessoa pode mudar a profissão, pode fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que de repente estava parado nela, que nesse tempo ela buscou, aí melhorou, aprimorou as suas ideias, porque tempo tem, né? Exceto os profissionais da saúde, porque minha vida está uma loucura, mas quem está em casa tem tempo para fazer isso, tem tempo, né? A gente sabe de todas as coisas que acaba tendo em casa, a demanda de casa, mas reserve um tempo para você, né? Acho que é importante para a gente não entrar nessa paranoia toda, e reservar um tempo para aprender alguma coisa, para ler um livro, para ler a Bíblia, para aprender mais de Deus. De repente, o seu sonho é aprender mais de Deus. Reserve um tempo para orar mais, para buscar mais a Deus, porque uma coisa nós temos a certeza, de quando nós vamos até Ele, nós voltamos aliviados, porque toda a nossa carga vai sobre Ele, né? Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor é aquele que nos alivia. Então, toda vez que nós vamos até Ele, nós voltamos aliviados. E isso é que nos dá paz a esse momento tão difícil.
Uma última pergunta e nós já vamos encerrar. Depois vocês podem dar as considerações finais. A Aline colocou aqui, não seria importante separar o espaço para as crianças terem aula, um espaço mais sossegado, mais harmonioso? Isso acho que é o ideal, né, gente? Quando Um se ambiente pode, da né? casa, né? Aí Quando é dá a pra realidade fazer, também, né? A realidade de crianças que tem o seu quarto, você pode, né, É a realidade reservar. de cada casa, né? Porque às vezes a criança até tem o quarto, mas ali não Divide tem um com lugar algum- para colocar sim, um o computador, né? sim. É claro que a criança, quando ela está estudando, ela não pode ter outras coisas acontecendo, porque se ela vê algum Dispersa, né? movimento, ela dispersa, né? Então, a gente tem que tentar, né, que isso aconteça, mas, como a Thelma já falou, cada realidade é uma. Eu vou contar a minha realidade. Realmente é isso. O Caio ele tem aula online da 1h30 às 4h10, Edinho, isso, né? E esse é o horário que eu não estou em casa. Eu só vejo as mensagens das mães lá dos grupos. É o horário que eu não estou em casa, porque eu ponho ele na escola no horário que eu não estou. Então, ele está tendo aula online no horário que eu não estou. O Edinho, nesse horário, ele também está no emprego dele home office. Então, o Caio, ele está lá, muitas vezes a gente liga lá, ele fica lá na sala, fazendo aula, só que ele não pode ficar sozinho. Então, o Edinho se divide nas duas funções. Tem dia que o Edinho está em reunião, então o Edinho não pode ficar. Então, aí, o que acontece? Muda a rotina. Então, quando eu chego do emprego à noite, ou um vai fazer a janta, o outro fica com o Caio, a gente se divide, para depois que terminar, toda a família pegar e jantar. Eu parei de me cobrar, né? Porque não dá para estabelecer uma rotina para o meu filho, porque eu não tenho rotina de horário. Essa é a minha realidade. O horário que o hospital precisa é o horário que eu vou, né? Como eu estava falando para elas, essa semana eu entrei das 10 às 18, hoje eu entrei do meio-dia às 18. Então, realmente, a gente vai se adaptando. A sorte que a escola deixa essas aulas gravadas. Amanhã eu tenho aula de quinta e de hoje, né, de quinta e sexta para fazer com ele. Então, esse vai ser algum dos deveres da minha folga, é participar da aula do meu filho. Então, a gente vai agindo de acordo com a realidade. Essa é a minha realidade. E tudo bem. Tudo bem, é a minha E realidade. uma coisa importante, Marta, é a gente não entrar em pilhas Sim. das mães, porque a gente Sim, tem visto pilha em grupo, demais. grupo de mães, né? E aí a gente se sente constrangido, incompetente. Meu filho faz a lição em 40 minutos. Meu Deus, o Caio demora 3 horas. Fulaninho já terminou toda a lição. É. E aí a gente Meu filho, eu não fica... preciso nem mandar, ele faz tudo. Não Nossa, não entre existe nessa essa pilha. criança. Não É entre nessa pilha, não entre. Né? É verdade, é Cada verdade. um A gente é tem um. E a gente não precisa que o nosso filho seja como o outro também. É verdade. A gente começa a comparar as crianças, né? E elas são... Cada criança tem a sua... Diferente, a sua peculiaridade, tem aquele jeitinho diferente. A gente começa a tornar as pessoas iguais, né? E isso não é legal. Cada pessoa é diferente, a gente precisa respeitar isso e respeitar a rotina de cada um. Até falei hoje aqui para vocês, essa é a minha rotina. Eu vou adaptando a cada dia. Tenho sim uma rotina dele, o horário que ele acorda, que ele assiste TV, algumas coisinhas, mas a aula ainda não dá para fazer. Ele tem o horário que ele dorme, tem algumas coisinhas, mas dizer que é tudo assim, realmente a gente fica muitas vezes engessado, né? Não dá. Eu realmente não consegui e também parei de me cobrar. Vai ficar assim e está bom para ambas as partes e assim a gente continua, né? Thelma, obrigada por ter vindo. Eu queria que você desse suas considerações finais aí. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, né, em participar. Realmente, né, a gente também absorve muito, né, muita coisa para a nossa casa, para a nossa realidade. Né, e assim, né, dentro dos temas aí que a gente conversou, o que realmente eu gostaria de ressaltar, né, peça ajuda, né, se você estiver numa situação difícil, não hesite, né, em pedir ajuda para a igreja, para o seu líder, para uma pessoa que você precisa. Então, se você está passando uma situação financeira em que estão faltando coisas em casa, né, procure ajuda, peça ajuda. Né, e você que tem condições, ajude.
né? Mulher, torne a sua sensibilidade, né, cada vez mais aguçada nesse sentido. E recalcule rota, né? Todos nós vamos recalcular a rota e traçar um novo caminho para que a gente consiga, né, o objetivo. Eu acredito que o objetivo de todos é que a gente passe essa fase da melhor forma possível, né, em paz, em harmonia. E a gente sabe que vai passar e que a gente, né, tem Deus aí que a gente pode contar e é isso. Obrigada, viu, Thelma? Que Deus abençoe você grandemente. Você, o Alê, o Theo, que Deus abençoe essa família grandemente. Amém, obrigada. Prospere vocês em tudo, supra todas as suas necessidades em glória. Que Deus abençoe, amém. Viu? Ana, psicóloga, que ajuda a Luciana, né? Beijo, Lu. Diga aí da sua consideração. Eu agradeço muito o convite. Foi muito especial estar aqui e falar de um assunto tão pertinente, né? Muitas vezes a gente, até como profissional, a gente se pergunta o que eu vou falar se eu estou no mesmo barco, né? Estou passando por isso também. Mas aí que a gente descobre que a gente tem alguma coisa ali, né? E que cada um de nós possa descobrir o que a gente tem para entregar, para fazer pelo outro, que a gente não se cobre tanto e não cobre tanto o outro, né? Que a gente entenda que esse é um momento difícil para todos nós, que a gente tente ter um pouquinho mais de paciência, tente conversar mais e exercitar. A gente entenda que não é de uma hora para outra que a gente vai aprender a conversar, dialogar, ou o homem, de repente, observar a sua esposa. Isso não é de uma hora para outra, é um exercício, né? Algumas coisas vão acontecendo ali no decorrer do tempo e das necessidades. Então, que a gente tenha paciência, que a gente olhe um para o outro na mesma situação em que estamos vivendo. Não só na nossa casa, né? Mas, assim, na escola, professores, e eu bato na tecla dos professores, porque eu sei que está difícil para eles, e tem muito pai e mãe tacando pedra, e isso não é legal. Acho que o momento, a escola do Caio, esse ano, ela tem o tema de cooperação, né? É o tema que eles, todo ano eles têm um tema, e esse ano é cooperação. E eu vejo isso que é um desafio para a escola, é um desafio para mim como mãe, é um desafio para o Caio, né? Então, assim, a gente tem hora que a gente tem que parar e adaptar o que é melhor para o seu filho, o que é melhor para ele, o que é melhor para a sua família. Normalmente é isso que a gente está falando, né? E viver aquilo e não, né, não ficar... Às vezes a gente cai nessa pilha de grupos e conversa e não sei o quê. É a gente focar o que é o importante, é a nossa casa. É o nosso lar, é o bem-estar do nosso bem maior que a nossa família. E focar nisso e tentar cuidar da melhor forma e fazer o melhor. Meninas, mais uma vez, Ana, Deus abençoe você, obrigada, Marta. o Deus Sandro, abençoe. o Gui. Deus Amém. abençoe a família de vocês grandemente. Amém. Que Deus venha suprir todas as suas necessidades. Amém. Derrame sobre a vida de vocês bênçãos sem fim, Amém. viu? Amém. Deus abençoe Jesus. os pastores de vocês que liberaram, né? Obrigada por vocês estarem aqui nessa noite. Somos todos de uma mesma regional, graças a Deus. Estamos sempre em unidade, né? Irmãos, muito obrigada por mais uma noite, por vocês estarem aqui conosco. Deus abençoe, que vocês tenham uma noite de paz, que amanhã seja um sábado abençoado. Fiquem em casa, só saiam realmente o necessário. Usem máscara, usem álcool gel, se preservem, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e sejam solidários, né? Se coloquem no lugar do outro, tenham empatia, comecem em casa e que isso possa se estender por toda a sua rede de amigos e irmãos. Que Deus abençoe. Domingo nós vamos estar aqui para o nosso culto às 6:30 e que vocês tenham um final de semana abençoado. Que Deus abençoe. Um beijo, nós amamos vocês. Beijo, Cachoeirinha. Beijo, Cachoeirinha. Beijo.